Olá, estamos aqui com Daniele Lima, ela que é fisioterapeuta do Centro de Reabilitação Infantil aqui do Rio Grande do Norte, e vamos conversar um pouquinho sobre a questão motora, né, sensório-motora das crianças. Dani, a gente estava assistindo agora a palestra de Daniele Vanderlei e ela falou da gente começar a observar logo nos bebês, né, logo nesses primeiros meses, essas reações motoras, né? O movimento de mãozinha, de pernas. O que é que você diz para os pais? Como é que a gente pode estimular isso, né? Já que você trabalha exatamente nessa área de estimulação, né? De pessoas que já vêm com algum tipo de atraso ou de deficiência. Bem, na verdade a palestra dela assim, foi um abrir de olhos para mim, porque assim, a gente, como fisioterapeuta, a gente está muito próximo dos bebês que têm risco, né, no atraso, tem algum atraso ou risco no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente, na verdade, é o primeiro profissional, talvez, que vai olhar e vai perceber esses sinais dos quais ela falou. Só que, geralmente, o fisioterapeuta, ele não está tão dentro, né? Por exemplo, estou falando agora do autismo. Na questão do desenvolvimento. Na questão do desenvolvimento cognitivo realmente principalmente do autismo, porque hoje o que a gente observa em todos os centros, e principalmente no centro que eu trabalho, que é aqui do Rio Grande do Norte, é que hoje, nas avaliações, os principais casos que vêm são com suspeitas de autismo, né? E geralmente o que é que acontece? Quando ela falou desses sinais de, por exemplo, da movimentação grosseira do bebê, que já pode ser um indicativo bem prematuro de que seja no futuro sinais de risco de autismo, isso na verdade eu nem tinha esse conhecimento. Então, para mim, foi extremamente esclarecedor essa palestra dela. E o que é que eu vejo, né, Dani? Que não só no autismo, mas em desenvolvimentos atípicos, né? Que vai atrapalhando desde esse motor, desse sensório, e ali na frente vai repercutir no cognitivo, né? Então, assim, a importância dessa estimulação o mais precoce possível. O mais precoce possível. E até assim, é uma coisa até que uma amiga minha que trabalha em São Paulo, no centro de São Paulo, a gente conversou recentemente porque ela queria fazer um encontro falar sobre o tema de autismo, né? E ela foi me perguntar como é que era a questão aqui, porque lá era, para ela estava sendo cobrado como fisioterapeuta, só que dentro da rede de atenção à pessoa com deficiência, nós fisioterapeutas, a gente só chega perto de casos de autismo já com autista adulto não, mas autista já com 4, 5 anos de idade. E a principal reclamação é a questão da marcha, né? Da ponta de pé. Exatamente. E mais quando tem algum atraso motor. Por exemplo, a gente pode pegar um autista se ele já tiver desde o início um atraso motor, ou seja, ele está atrasado, não está engatinhando na idade certa, ele não está sentando na idade certa. Então aí quando tem um atraso motor, a gente consegue pegar, por exemplo, uma criança que tem um atraso motor porque vai ser autista, exemplo. Mas não sendo isso, a gente vai pegar uma criança que está andando nas pontas dos pés, aí já está com 2, 3 anos, 4 anos de idade. E o que ela observou lá em São Paulo é que, assim, quando ela pegava bebês que estavam com atraso motor, que depois ela foi ver que caminhou para o autismo, apesar deles não falarem, por ela ter trabalhado a questão motora, eles conseguiam fazer movimentos complexos que outros autistas que não passaram por essa estimulação com o fisioterapeuta conseguiam. É muito interessante. E Dani, me diga uma coisa, Dani também é mãe de um adolescente autista, né, 14 anos, Dudu. E o que você lá na primeira infância de Dudu, no primeiro ano, você percebia ou você consegue perceber hoje, olhando lá atrás? Na verdade, eu já era formada em fisioterapia quando fiquei grávida dele e tudo, então eu já tinha noção do neurodesenvolvimento, e como o fisioterapeuta olha muito para a questão realmente motora, eu não percebia. Sei.
Eu não percebi. A mãe, é difícil também a mãe perceber, né? Eu não percebi de início, porque assim, ele andou no tempo certo, até antes, né? Porque até um ano ele andou com 11 meses de idade, ele andou, sentou no tempo certo, engatinhou. Mas ele pulou alguma fase do desenvolvimento? Nenhuma fase do desenvolvimento motor ele pulou. Agora, o que me estranhava era o atraso na fala, apesar dele balbuciar muito. Que a fala também tem um componente motor, né? Exatamente. Ele balbuciava muito e eu fazia, esse menino vai falar logo, quando ele era bebê. Só que ele não falou, né? Aí chegou ao tempo dele, já está falando palavras, eu fazia, é normal ele não falar quase nada. Eu achava estranho, entendeu? Aí foi quando a gente começou a desconfiar. Tanto que ele entrou na terapia muito cedo por conta disso. 1 ano e 10 meses. O autismo de Dudu é muito leve, né? Então, assim... É mais difícil. É complicado esse diagnóstico. Aí, com 1 ano e 10 meses, ele já estava em terapia. Ou seja, bem cedo. Antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Justamente pela questão da fala. Tá. E para as famílias que não têm condições, né, de chegar ao serviço, até mesmo ao serviço público, porque a gente sabe que tem uma fila aí gigantesca, né? Aqui no estado, por exemplo, lá no CRIA, é uma fila de 2 anos, né? E aí eles realmente vão dar essas vagas para os casos mais comprometidos, então não tem, né, essa assistência. E aí o que é que você dá como sugestão para estimulação em casa, né? Para que a mãe, o pai, a família vá estimulando esses bebês típicos mesmo, ou que já vem, né, com alguma condição ali, como por exemplo alguma síndrome, alguma questão, né, alguma paralisia, alguma questão ali que precise desse suporte. Acho que tudo na vida tem uma razão de ser, né? Assim, hoje eu sou uma fisioterapeuta que eu penso muito além do motor, né? Justamente pela questão do meu filho, né? Do meu filho ter tido autismo. Então, hoje em dia, e hoje a formação do fisioterapeuta também é bem diferente da minha época. Hoje a gente realmente busca ver todas as áreas da criança, o cognitivo, o social, o comportamental, tudo. E hoje eu trabalho isso com todas as crianças que eu atendo. Com as famílias, né, Dani? É muito importante, né? A primeira coisa que você tem que fazer é o acolhimento familiar. Se você não faz esse acolhimento familiar e traz a responsabilidade para a habilitação da criança, né? No caso que a gente habilita a criança, não é uma reabilitação, porque ela já está com atraso. Então, assim, a gente botar os pais como papel principal e a gente como coadjuvante é fundamental. Porque a gente traz esses pais como papel ativo no desenvolvimento do motor neuropsicológico de seu filho. Até porque, né, o pai e a mãe estão lá diariamente, 24 horas. E o terapeuta... Até porque hoje lá no centro que eu trabalho, geralmente as sessões é 1 vez por semana. Então eu acho que a gente tem até um trabalho pioneiro, porque a gente, desde muitos anos, a gente sempre trabalhou com as famílias. E a gente sempre trabalhou para capacitar essa família para dar continuidade ao tratamento em casa, né? Sempre eu atendo junto com os pais. É a questão de capacitar a família mesmo, né? Exatamente. E de implicar essa família num papel ativo nesse desenvolvimento, né? Para ajudar. Um papel ativo. Porque eu defendo muito, Dani, que mesmo com atraso, mesmo com alguma questão ali, né, que vai prejudicar, mas todo mundo evolui, né? Então, se há esse desejo, esse investimento, né? E aí o que? Levar para parque, levar para praia? Exatamente. E assim, se você tem dúvida, acha que o filho está com algum atraso, procurar alguém que possa lhe dar uma orientação, né? De como estimular. Olha, o bebê precisa de chão. A gente diz que a gente chama chão terapia. Porque o bebê que fica muito tempo no colo, muito com a mãe, ele não se desenvolve. Então ele precisa de estímulos, né? Então assim, o bebezinho, o quanto mais de tempo que ele tiver um local que ele possa ficar no chão,
de preferência em decúbito ventral, que o nosso desenvolvimento ocorre todo a partir do decúbito ventral, que a gente chama, que é ficar de barriguinha para baixo. Para ele ir levantando a cabeça, levantando o tronco. Dessa posição é que ele vai sentar. A partir da posição do sentado, ele vai engatinhar. Então é tudo muito solo, né? Então a gente chama chão-terapia. Então, procurar sempre dar estímulos para o seu filho sem super proteger, de colocar no colo, de ficar sempre carregando. Não, sempre procurar interagir com ele com brinquedos e de preferência ser no chão. Ou se puder botar uns colchonetes, aqueles tatames de EVA para se sentir mais confortável. Melhor ainda, entendeu? Mas que a criança precisa vivenciar essas oportunidades de estímulo nessa postura. E a gente aqui no Nordeste, né, levar pra praia, mesmo que a criança tenha ali uma questão com a areia, mas aí vai desensibilizando. Vai desensibilizando, exatamente. Eu digo muito, meu filho, que também é uma criança com deficiência, ele tem essa questão ali sensorial bem crítica marcante mesmo e marcante, né? E na síndrome dele, as crianças só começam a andar, esse desenvolvimento motor é bem mais atrasado, só começam a andar com 3, 4 anos. Mas Guilherme, quando estava com 1 ano, foi na época do verão e a gente foi para a praia. E ele adora água, adora mar, só que para ir para a praia ele tinha que subir e descer um morro, né? Uma duna de areia. Então rapidinho ele aprendeu a andar pelo né? estímulo ambiental. Como é importante também o estímulo ambiental, né? Você sair desse local também da casa para oferecer oportunidades parque, sensoriais diferentes, né? Sociais e sensoriais diferentes, né? Isso. Dani, outra coisa, a questão motora, ela não entra exatamente no diagnóstico do autismo, né? No DSM-5, né? E esse ano já vai entrar? Tá esse estudo, né? Então, existem esses estudos. E de acordo com o caso que a gente ouviu nessa palestra, assim, tem tudo a ver. É exatamente isso, né? O que é que você acha, assim, na sua visão como fisioterapeuta, o que seria, assim, aquilo que a gente precisa olhar e, de alguma forma, estimular nessa criança, né, que já tem o diagnóstico do TEA? Eu acho que é muita questão do vínculo, né? É você olhar no olho, ver os interesses da criança e procurar ir de acordo com os interesses dela, né? Tá, e no motor, assim, na questão motora de organização motora. Aí, isso é o que eu falo sempre. Na parte do autismo, como ele tem essa dificuldade de interagir com o outro, então muitas vezes você tem que imitar um gesto, né, para ele imitar, e ele não consegue imitar. Então, o que é que você faz? Primeiro, você faz com ajuda. Então, muitos casos, o que é que eu tenho que fazer para a criança subir a escada? Eu vou na frente e tento fazer, olha, faz assim. A criança às vezes ainda não vai, então eu guio o pé dela, coloco no degrau, é assim. Vai o outro, guia, coloca no lugar. É assim. Porque muitas vezes ele precisa da ajuda física para fazer o movimento. Interessante, até num pula-pula, numa brincadeira de pula-pula, né? A gente começa a pular e às vezes a criança que tem aquele desenvolvimento atípico, ela fica paradinha. E realmente a gente precisa ir ali. E ali buscar junto, coloca e faz por ela, né? Uhum. É uma coisa que a gente tem que começar com o apoio, que ela não... A gente vai ao nível dela. Ela consegue imitando, ótimo. Imita, ela faz, beleza. Ela não imita, ela não faz por ela. Uhum. E aos poucos ir diminuindo essa ajuda para que ela vá fazendo até o ponto que não precisar nem imitar. Vá pro pula-pula e ela vai. Então, de repente, em casa, uma criança que ainda não sabe, por exemplo, pegar um copo e ir na geladeira tal e colocar, a gente vai ajudando ela, fazendo exatamente, faz junto com ela. Tá. Exatamente. Num banho, por exemplo, a criança que não consegue passar um shampoo, aí a gente bota na mãozinha dela. E outra coisa que é muito importante é saber sequenciar, quebrar aquele ato que a gente acha simples, que é tomar um banho, só que tomar um banho não é um ato simples.
é complexo, exige etapas. É não fazer pela criança, mas também explicar a ela como que é que tem faz etapas, o passo a passo. O passo a passo. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Porque cada etapa é fragmentada, né? Então você tem que... Você vai tirar a roupa, você vai entrar no chuveiro, vai ligar. Exatamente. Sequenciar o ato para que ela possa ir fazer. Porque uma coisa que parece simples para a gente, mas não é simples, envolve várias etapas. Então é muito importante ir trabalhando cada etapa. Consegue fazer essa etapa, por exemplo, tirar a roupa. Primeira etapa, tirar a roupa. Vai, tira a roupa. Não consegue tirar a roupa, vamos ajudar. Consegue, então, puxando aqui, segurando aqui, consegue tirar o braço? Consigo. Não consegue, camisa, faz né? por ela. O jeito, exatamente. O tipo, do jeito a gente começa oferecendo a ajuda física e aos poucos vai retirando até que a criança consiga fazer por ela mesma. E assim, eu defendo, até porque eu tenho também um em casa, né? Que a gente tem que realmente dificultar para que a criança sinta essa necessidade de aprender. Exatamente. Né? Tipo assim, às vezes, por exemplo, a criança gosta muito daquele brinquedo. Aí ela fica, se ela não aponta, mas ela leva você e aquele brinquedo tá ali, pegue, vá lá pegar. Aí não vai de jeito nenhum, não vai que você vai. E também tem que dar o tempo dela processar a informação que você está falando. Aí vai, não consegue, pega. Então isso aqui, e que brinquedo é esse? Sempre verbalizar o que é, né? Porque às vezes você vai, faz as coisas, mas não diz o que é. Aí a criança, autista ou não, com deficiência, você tem que sempre nomear o que você está fazendo, porque a gente pensa que a criança copia aquilo da gente, de ver a gente fazendo, só que não acontece isso. Então, isso aqui é o quê? Você quer a flor? A flor amarela. Começa só dizendo flor, depois aí você vai, a flor amarela. Você quer a flor amarela? Tá aqui a flor amarela. Então, assim, é bem explicativo mesmo, é ensinar a mínima coisa a ser aprendida, tudo, e não cansar de repetir, o que eu digo muito pra mim. Não, mas eu falo com ela, eu morro de repetir que isso aqui é um crachá. Mas ela não quer saber, ela não entende não que é crachá. Entende tudo, né, Dani? Agora... Eu digo, você precisa de persistência. Um dia ela vai chegar e dizer, isso aqui é um crachá. Um dia ela vai, você tem que ter persistência. Parece que ela não tá nem aí, não, mas fala, isso aqui é um crachá, olha, eu vou lhe dar o crachá, isso aqui é o seu crachá. Olha o crachá, isso aqui é seu crachá. E aí, começando realmente por aquilo que a criança tem interesse, né? Exatamente. Então, assim, se tá muito focada na brincadeira além de um trenzinho, a gente leva esse trenzinho pra tudo, né? Tipo, o trenzinho na flor. Exatamente, né? Exatamente. É o trenzinho, tem quantos vagões? Vamos contar os vagões do trem. E que cor é dos vagões? Então, usa o interesse que a criança tem, que aquele é o foco atencional dela, para desenvolver outras habilidades, né? Sempre usar o que ele gosta, né? Porque é ali que está o desejo dele, né? Então, você tem que ir para onde o foco dele é aquele. Se você desviar, ele não faz outra coisa, então você tem que começar com a coisa que ele tem interesse, porque é a partir dali que você vai construir outras coisas. Tá. Dani, eu queria lhe fazer uma última pergunta, mas antes eu ainda quero fazer outra pergunta, né? Que é algo que a gente vê muito, principalmente nos pequenininhos, mas que aí vão crescendo e continua assim. A criança com autismo, principalmente, tem muita dificuldade na questão da roupa, né? De ficar ali com a roupa, com calção, sensorialmente falando, né? Aí fica ou de fralda, às vezes com a cueca, às vezes nem a cueca aceita. E aí vai crescendo e vai continuando aí nesse quadro. O que é que você, como fisioterapeuta também, mas como mãe, o que é que você daria de sugestão para ajudar esses pais nessa questão sensorial e nessa questão assim porque a gente sabe que o autista também tem muito aquela rigidez do comportamento, né, do que aprendeu e que fica ali. O que é que você daria como sugestão para ajudar esses pais a manter essa roupa, a manter essa rotina, essas regras em casa? Porque assim, é difícil, porque cada criança tem sua situação. Por exemplo, tem criança que aceita quando está fora de casa, quando chega em casa não aceita usar a roupa, né? Isso. Mas eu proponho que os pais sempre fiquem apostando, né?
Vamos tentar hoje, usa quanto tempo? Quanto tempo ele consegue ficar? Por exemplo, então vamos botar pelo menos a cueca? Quanto tempo ele fica com a cueca? Tá, vamos até ele não aguentou mais, então deixa um tempo. Aí depois dia, né? E ir aumentando o tempo de permanência até ele conseguir ficar. E aí, vestiu a cueca, já consegue ficar com a cueca de boa em casa? Vamos para um passo além? Vamos botar o short? Aí agora vamos botar o short. E por etapas, assim. Porque o que é que eu percebo? Às vezes... E trabalhar o sensorial, porque tem que estar trabalhando o sensorial. Porque às vezes a gente vê até numa festa, na escola, né? A criança se desorganiza e ela quer tirar realmente a roupa e não dá, né? Exatamente. E Dani, a última pergunta é... E assim, também prestar atenção na roupa que ela está vestindo. Ver se tem alguma coisa que a incomode, né? Uma etiqueta, ou até o próprio material da roupa, que é muito aversivo para ela, né? E a mãe ter esse cuidado com quais materiais ela se identifica mais de roupa. E de repente até escolher uma roupa, né? Levar essa criança para escolher a cor que a criança gosta. Exatamente. O personagem, de repente, né? Que seja de interesse da criança. Exatamente. Eu lembrei agora um adulto já com uns 30 anos e ele adora Bob Esponja e ele estava nessa questão aí da roupa. E alguém deu uma sugestão da mãe comprar camisas do Bob Esponja. E aí agora ele está direto, né, usando a roupa. Né? Então, assim, são diferentes estratégias. E tá tudo ligado. O social, o afetivo. Tudo isso a gente tem que o que faz sentido, né? Eu gosto do Bob Esponja, então eu vou usar, mesmo sendo difícil a questão sensorial. Exatamente. Dani, uma última pergunta, né? Um tema aí que a gente também vê sempre e que a gente vem trabalhando lá no Leblu, que é a questão da depressão materna, dos adoecimentos, né? Das mães que normalmente é a cuidadora, né? E que a gente até vê que quando o pai é o cuidador, o pai também, né, pode passar por esse adoecimento. Compromete também a questão motora? Com certeza. Como é isso? Com certeza. Eu acho que assim, o cuidado de quem cuida é essencial. Então, porque como é que o cuidador não vai estar bem para cuidar da sua criança, né? Tem que, em primeiro lugar, eu sei que é difícil. Eu sou mãe, você é mãe. A gente sabe que a gente se bota em segundo plano. Ora, segundo. Às vezes em quinto, né? Bota o menino, o marido, a casa, o trabalho. Exatamente. Né? Eu sei, você sabe o quanto isso é difícil, mas a gente tem que trabalhar isso, porque a gente é quem cuida. Então, como é que quem cuida não está bem? A gente pensar isso aqui, a gente briga com a gente mesmo. Não, eu sei que eu tenho que estar bem para cuidar do meu filho. Mas isso é em primeiro lugar. É igual como dizem da máscara do avião. Da máscara do avião. Primeiro bota em você para você poder ajudar o outro. Então você tem que estar bem para você conduzir, né, o outro. E nem sempre é fácil, né? E nem sempre é fácil a gente admitir que não está bem. Exatamente. Né? Mas aí é um processo que a gente precisa olhar para ele, porque se a gente só for parar quando a máquina parar, vai ser bem mais complicado. É bem mais complicado. Né? E isso, assim, eu acho que requer muito, assim, de você, seu autoconhecimento, né? É muito importante você se conhecer e você se perceber e também você aceitar ser ajudado, porque também não adianta, né? A gente não está aberto para receber ajuda, né? Então eu acho que aceitar ser ajudada e também pedir ajuda, né? Porque às vezes também a gente ali numa tentativa de proteger o filho ou de não dar trabalho para outras pessoas, a gente vai assumindo tudo, né? Pode deixar que eu dou conta. E não é bem assim, né? A gente precisa de uma comunidade para cuidar de uma criança, não é só uma pessoa. Uma aldeia de amor. Uma aldeia, né, de amor. Porque isso aí é bom não só pra gente, né? Pra sociedade. Como é bom a sociedade também estar engajada nesse cuidado, né? Porque quando eu cuido de você, você cuida de mim, há a reciprocidade, né? Quando você precisar de mim, você sabe que vai ter meu apoio. Quando eu precisar de você, você sabe que vai ter meu apoio. Perfeito. Isso então mesmo. Isso é muito importante. É isso, peçam ajuda, mamães, e só assim, se você não quiser fazer por você,
não, eu tô bem e tal, faça pelo seu filho, porque na hora que você tá bem, com certeza o seu filho vai ficar ainda melhor. É isso. Obrigada, Dani. E vamos para o congresso, que estamos apenas no primeiro dia.